Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura e o estudo dos versículos 12 ao 16. Versículo 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui de 1 Coríntios 7, que estamos tratando sobre o casamento. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar nesses versículos que nós vamos estudar hoje. No versículo 12 diz assim: aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Observem, meus irmãos, que aqui Paulo está trazendo seus próprios mandamentos, seus ensinos. Ele faz questão de dizer que isso é ele que está trazendo, que não é uma referência em algum outro ponto da Bíblia. Nos versículos 10 e 11, que estudamos anteriormente, ele enfatizou serem mandamentos de Deus. E nós pudemos comprovar lá em Gênesis 2:24, onde Deus tratava da história de Adão e Eva, e em Mateus 19, de 4 a 6, onde o próprio Jesus cita a passagem de Gênesis. Podemos concluir que nesse contexto, Paulo estava tratando uma situação já existente na igreja de Corinto, ou seja, a união entre pessoas de fés distintas. Na segunda parte do versículo 12, Paulo diz assim: e esta consente em morar com ele, não a abandone. Paulo não chamou o relacionamento deles de casamento, citou apenas morar com ele. Isso pode significar que essa união pela ótica cristã não é uma obra divina na vida desse casal. Apesar disso, como já está consumado, a orientação do apóstolo é que não a abandone. No estudo anterior, falei sobre o casamento no cartório, como uma forma de manter uma ordem social. Talvez seja esse o objetivo de Paulo nesse versículo. No versículo 13. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Mais uma vez, quero reforçar que o significado da mensagem de Paulo, ele faz questão de dizer: e este consente em viver com ela. Paulo não trata essa união como casamento, pois segundo a Bíblia, o casamento é uma instituição sagrada criada por Deus, uma aliança permanente entre um homem e uma mulher para formarem uma família, terem comunhão e se ajudarem mutuamente. Trata-se de uma união entre um crente e um descrente. Não tem como ser considerada casamento perante Deus, pois uma das partes rejeita a Deus. Mas então, por que Paulo orienta a manutenção dessa união? Aqui no versículo 14 diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, se assim não fosse, os vossos filhos seriam impuros. Nesse contexto,
O significado para impuros é não participantes do povo de Deus, do mundo, gentios. Porém, agora são santos. A resposta para a pergunta que eu fiz no versículo anterior é o próprio versículo 14, quando Paulo diz: o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Não quer dizer que o crente é capaz de proporcionar a salvação do seu cônjuge por sua própria fé e força, mas que através de suas atitudes, vivendo conforme os mandamentos de Deus e levando o evangelho de Jesus, a outra parte pode ser convertida através da ação do Espírito Santo. Aí sim, esse relacionamento é convertido em casamento perante Deus. No versículo 15: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Tem uma frase que eu uso muito no meu dia a dia e que cabe perfeitamente aqui: só dá para ajudar quem quer ser ajudado. A probabilidade de dar certo um relacionamento entre pessoas de fé distintas é muito pequena. Lembrem-se que estamos tratando o casamento sob a ótica cristã e considerando o cristão verdadeiro, não o crente meia-boca. Como seria a convivência entre um cristão que vive conforme os mandamentos de Deus e um ateu que vive conforme suas próprias paixões? Será que haveria harmonia, respeito e companheirismo nesse relacionamento? Não estou aqui para julgar ninguém, cada um que julgue a si mesmo. No versículo 16: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Certamente nós não somos capazes de salvar ninguém, nem mesmo a nós mesmos. A salvação só vem através da fé em Jesus Cristo, e a nós é concedida de graça por Deus. Acredito que nesse contexto, Paulo estava se referindo ao agir cristão no relacionamento entre essas duas pessoas, que poderia levar à conversão ou não do descrente. Estamos avançando no entendimento sobre o casamento cristão, o casamento que é obra de Deus em nossas vidas. Lembrem-se que não estamos tratando de casamento civil. Sempre bato nessa tecla. Casamento não é um pedaço de papel registrado em cartório. Não o casamento perante Deus e conforme a Bíblia. No estudo anterior, pedi para vocês lembrarem da palavra hipócrita. Hipocrisia, segundo a Bíblia, significa fingimento, falsidade e a prática de demonstrar uma religiosidade externa que não condiz com a realidade interior do coração. A palavra tem origem no termo grego hipócrites, que se refere a ator ou a pessoa que usa máscara, descrevendo alguém que encena uma fachada de santidade para receber o reconhecimento humano. A hipocrisia bíblica é caracterizada pela desconexão entre o que se mostra e o que se é, especialmente quando a obediência a Deus se torna um meio para obter status, em vez de uma expressão genuína de amor e fé. Por isso, eu chamo as instituições religiosas de hipócritas.
pois exigem certidão de casamento para aceitarem membros, para batismo e para exercerem ministérios. Basta o papel, as suas atitudes não me interessam. Mas um dia, todos nós vamos prestar contas a Deus. Vou trazer aqui uma referência bíblica, que está lá em Gálatas 6, versículo 7, que diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Uma outra referência bíblica que eu trago na maioria dos meus estudos, que é inclusive por essa referência, por essa passagem que eu estou aqui, que é João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Leia a Bíblia, conheça a verdadeira palavra de Deus. Somente através do conhecimento da palavra você vai conquistar a verdadeira liberdade, a qual Jesus Cristo nos proporciona e pela qual Jesus Cristo morreu por nós. A verdade não está no que eu estou falando, meus irmãos. A verdade não está no que o pastor está falando, nem no que o padre está falando. A verdade está na Bíblia. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.